1.450 feminicídios registrados no Brasil em 2024. Cerca de uma mulher morta a cada 17 horas, segundo o Instituto Maria da Penha. 60,4% das vítimas mulheres que sofreram violência doméstica ou sexual eram pretas ou pardas. 11.650 feminicídios entre 2015 e 2024. Uma média de 3 mulheres por dia que perderam a vida. Um feminicídio a cada 8 horas. 591.495 casos de estupros no mesmo período, 2015 a 2024. 162 estupros por dia, em torno de 7 a cada hora, ou seja, 7 mulheres estupradas por hora no Brasil entre 2015 e 2024. Esses números são alarmantes, eles são assustadores e eles deveriam deixar todos chocados. E se você considerar que grande parte dos casos de estupros e violência doméstica não são registrados, esse número é ainda maior. E eu quis começar esse vídeo com essas informações para que a gente comece a entender o porquê a Lei Maria da Penha é tão importante e por que o feminicídio importa e que não é uma competição de vítimas, de que homens também morrem, homens morrem mais. E sim, é um número alarmante por gênero, ou seja, pelo simples fato de sermos mulheres. Então, se você achou esse número grande demais, se você também entende que é muito importante a gente olhar para isso com muito cuidado e muita atenção, fica comigo nesse vídeo. Eu sou Liege Pamplona e eu tô aqui no meu canal Mulher de Fases para falar para vocês sobre casos reais, sobre o meu caso sem filtros. Vem comigo! Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, mas morrem muitos homens também, muito mais do que mulheres? Por que o foco tá só nas mulheres? E os homens que estão morrendo, ninguém vai falar disso? Hoje eu quero mostrar para vocês o porquê que essa comparação não faz sentido. E falar também sobre o porquê que a violência de gênero e o feminicídio exigem a nossa atenção urgentemente. Se mesmo com os dados que eu passei agora no início do vídeo, você ainda não compreendeu e não concordou com isso, por favor, fica até o final, que eu tenho certeza absoluta que você vai sair desse vídeo, pelo menos, refletindo mais sobre o assunto. Nesse vídeo aqui, eu quero desconstruir a ideia de que todos somos vítimas. Sim, existem muitos homens morrendo, existem muitos, muito mais do que mulheres, provavelmente, mas quando você olha o motivo, o porquê que aqueles homens estão morrendo, são diversos. Não é um problema único e estrutural como o feminicídio. Então, eu quero que a gente desconstrua essa ideia e foque com carinho, com cuidado nesse tema que é tão importante e tem estado tão em alta devido ao grande número de casos que vem acontecendo nas últimas semanas. E aí eu quero trazer aqui para vocês o que é a Lei Maria da Penha e por que ela existe. Então, segundo o Instituto Maria da Penha, essa lei ela foi criada para prevenir, punir e combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. A lei reconhece diferentes formas de violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual, não se limitando a agressões visíveis, ou seja, mesmo que você não tenha uma marca roxa no braço ou uma marca roxa no olho, você ainda pode estar sim vivendo uma violência dentro do seu relacionamento. E essa lei ela é fundamental porque historicamente a violência de gênero foi sempre muito ignorada. Está ligada à desigualdade, a poder, à submissão, né? A ideia do machismo tóxico estruturado que a gente conhece. Apesar dessa lei ser uma grande conquista para a sociedade e para nós mulheres, tem ainda muito a ser feito. A gente está vendo que os números ainda estão muito altos e ainda existem muitos casos que não são denunciados, o que leva a crer que esse número é ainda muito maior. Então, a importância da gente continuar lutando, continuar buscando a igualdade de gênero, ela é absurdamente alta. Justamente por isso, se a gente tem uma lei que nos ajuda a combater e ainda assim nós não estamos combatendo, nós temos um problema muito maior nas mãos. Como os números ainda são muito altos, a gente entende que a lei ela é uma parte só da solução, mas tem muito mais a ser feito. Então, conscientização, prevenção, apoio às vítimas, políticas sociais e públicas que realmente funcionem. Isso é o que vai ajudar a realmente combater a violência contra a mulher. E aí eu quero trazer aqui para vocês o que é o feminicídio e por que a gente precisa olhar com tanta atenção e por que é tão urgente a gente falar sobre isso. E aí eu quero trazer para vocês, inclusive, por que o feminicídio ele não entra apenas como um crime passional. Crime passional é quando você comete um crime no calor da emoção.
Só que se a gente parar pra olhar, esses homens que estão cometendo feminicídio, eles não estão no calor da emoção, porque eles já tiveram muitos atos anteriores, muitas violências cometidas anteriormente, que no final causaram o feminicídio. Não foi um simples fato de estava na rua, briguei na rua, no trânsito e tal, e pá, no momento, no calor da emoção, matei outra pessoa. O que não é legal também, não é correto, né, dentro da lei é um crime, mas o que eu tô querendo dizer é que não é um fato isolado. Se fosse um fato isolado, o número seria muito menor. E se você pegar todos os casos de feminicídio, você vai ver que atrás desse caso ali de feminicídio, existiu diversas violências, que mostra que não é um caso passional. Por isso, a ideia de feminicídio. E eu vou trazer para vocês o que é o feminicídio. Então, de acordo com o portal das câmeras dos deputados, o feminicídio é o assassinato de mulheres motivado por sua condição de gênero, geralmente o ápice de ciclos de violência doméstica e controle, e que por isso tem penas mais severas. A tipificação como crime autônomo deu visibilidade ao problema. Então, quando a gente fala que já teve casos anteriores, não é pelo simples fato da mulher só ser mulher. A violência, o machismo é pelo fato de uma mulher ser mulher. O feminicídio é o final, a pontinha do iceberg. O restante que aconteceu atrás é o que mostra que o machismo ele estava presente e por isso é feminicídio e não crime passional. Então, para vocês verem que não é algo que eu estou trazendo apenas, eu vou novamente trazer um trecho que foi colocado aqui no portal da Câmara dos Deputados. O feminicídio quase sempre vem precedido por abusos físicos, psicológicos, patrimoniais, ou seja, não surge do nada. Ele é consequência de um padrão de violência de gênero focado no controle, posse e manipulação. Então, não é a Liege, novamente, que está trazendo isso, não é uma mulher apenas que está trazendo isso já está concretizado pelos nossos deputados, pela nossa lei. Por que então que tem tanta gente que ainda fica questionando e negando o fato de existir o feminicídio baseado pelo simples fato do gênero, né, da desigualdade de gênero e da posse e do controle? Fica aí o meu convite para que vocês, homens e mulheres que têm esse pensamento, reflitam sobre isso, para que a gente possa quebrar essa ideia de que o feminicídio ele não deveria existir ou que ele não existe. E por que comparar morte de homens com o feminicídio não é uma comparação correta e nem justa? Eu reconheço, tá, que o problema ali, a quantidade de mortes que ocorrem contra homens é um problema social grave também. Só que quando você vai olhar a causa raiz, são diversos. Violência por drogas, por crimes, por brigas, questões passionais, a própria violência, né, que existe no país, então um assalto que deu errado, ou então uma pessoa drogada que estava na balada e brigou e, enfim, cometeu aquele assassinato. São causas graves, com certeza, nenhum tipo de morte deveria ser aceitável. Agora, quando você para comparar isso, são várias causas, com uma causa enraizada, estruturada e por questão de gênero, é por isso a urgência da gente olhar para isso. Temos que olhar para outro caso com urgência também? Temos, mas neste momento eu estou aqui trazendo a urgência de olhar para o feminicídio, porque a gente está vendo diariamente, não é um, não é dois, não é três casos, diariamente diversos casos de violência contra a mulher, de brigas, de homens socando mulheres no elevador, em casa, homens forçando a relação sexual, homens achando que tem o direito de controlar o que a mulher veste, o que a mulher como a mulher sai, se ela sai com amigos, se ela não sai. Tudo isso está tão enraizado e está tão forte que a gente está vendo todos os dias homens desfigurando mulheres, homens atropelando mulheres, homens que não aceitam o término do relacionamento, homens que não aceitam não quando eles querem ficar com a mulher, eles se acham no direito de bater, de ameaçar. Isso é muito grave, isso é muito comum e não deveria ser normalizado, mas está presente no nosso dia a dia. Por isso eu faço o convite a vocês, homens principalmente, parem de achar que a gente está querendo competir com o número de vítimas masculinas. Isso não é uma competição, isso é um pedido de socorro, é um pedido de vamos nos ajudar, vamos combater esse tipo de violência. Se temos outras formas de combater os outros, ótimo, eu vou estar ali junto apoiando, mas nesse momento o meu pedido é sobre o feminicídio, sobre a violência de gênero. A lei e o debate sobre o feminicídio não são favoritismos, é o simples fato de reconhecer que mulheres sofrem mais risco pelo simples fato de ser mulher. Eu tenho certeza que você, homem, não sai de casa à noite
com medo de andar na rua. Que você, homem, não troca de calçada quando você vê um outro homem passando por você porque você não sabe o que aquele homem tá pensando. Que você, homem, não entra num relacionamento com medo de que um dia esse relacionamento vai ser abusivo e você vai apanhar. Eu tenho certeza que você, homem, ao querer terminar o relacionamento, você não sente medo de que aquela outra pessoa não vai negar o fato de que ela não quer terminar o relacionamento e vai bater em você. Você, homem, eu tenho certeza que você não sente medo ao conhecer uma pessoa pelo Tinder ou por algum aplicativo de relacionamento num lugar público, porque você sabe que uma mulher muito dificilmente vai chegar e vai sequestrar, vai matar ou vai estuprar você naquele momento. Então, estou trazendo aqui alguns dos medos que nós mulheres temos e que os homens nem fazem ideia. Eu tenho certeza que você, homem, ao ir num primeiro encontro, você não tem que avisar a sua amiga ou seu amigo de onde você tá e mandar a localização em tempo real. Eu tenho certeza que você, homem, ao pegar um carro de aplicativo, não fica com medo e uma incerteza de que se você vai chegar bem e vivo em casa. Então, se você não tem esse medo, você é privilegiado. Então, se a gente pede para que vocês olhem para isso, para o feminicídio, para a violência contra a mulher com mais atenção e mais urgência, a gente não está pedindo favoritismo, a gente está pedindo justiça, a gente está pedindo simplesmente que a gente tenha a liberdade de existir, de ir e vir, sem medo de acontecer alguma coisa. E se você está comparando o feminicídio com as mortes de outros homens, que são mortes por diversos outros motivos, você está ajudando a normalizar a ideia de que não existe a especificidade de violência de gênero. E isso, infelizmente, ajuda a banalizar e a naturalizar a violência contra a mulher. Por que então que todo mundo deveria se importar com isso? Qual que seria o papel da sociedade e principalmente dos homens? Porque as mulheres já estão lutando, as mulheres já estão dizendo, chega, a gente já está dizendo que a gente não aguenta mais, que a gente está cansada. Por que o homem e a sociedade deveria se importar com isso? Porque a violência de gênero ou feminicídio, eles não afetam só a mulher, não afetam só a vítima, eles afetam toda a sociedade que está em volta. Uma mulher que sofreu uma agressão ou então foi morta por um feminicídio, né? Quem sofre é todo mundo que está em volta. Filhos, pais, irmãos, tios, primos. Se uma mulher apanha na frente dos filhos, um filho menino, um filho homem, que vai ser um homem um dia, ele já está presenciando a violência desde o início. O que vai acontecer com esse homem? Como ele vai crescer? Ou uma ou duas, ou ele vai crescer revoltado, violento e vai cometer aquele mesmo crime novamente, ou ele vai crescer introvertido, fechado, machucado, ele não vai desenvolver muitas vezes comportamentos e habilidades sociais com receio, com medo, ele vai em algum momento se perder naquele desenvolvimento. Então a gente está afetando todo mundo em nossa volta, não só a mulher, não só a vítima. Violência gera violência. Uma criança que viu uma mãe sofrendo violência por anos, ele vai cometer algum tipo de violência. Ou a menina que viu, que presenciou a mãe apanhando, ela vai crescer acreditando que aquilo é correto. Então ela vai entrar num relacionamento abusivo, vai achar que aquilo é normal e vai permanecer. Por que muitas mulheres permanecem? Porque muitas vezes elas acham que aquilo é normal, que é aquilo que elas merecem, que é aquilo que elas podem ter. Então, é tão grande, um problema tão social, que eu acho que não deveria ser só uma luta das mulheres. Todos deveriam estar lutando juntos. Todos devemos parar para refletir o porquê que isso é um problema social e não um problema das mulheres. Isso deveria ser uma responsabilidade coletiva. Eu não estou dizendo aqui pra gente mudar homens, mudar mulheres. Cada um é cada um. Agora a gente tem que mudar comportamentos. E que comportamentos são esses? A gente tem que denunciar abusos, a gente tem que defender pessoas de abusadores, a gente tem que apoiar as vítimas sem julgamento, a gente tem que educar novas gerações a não cometerem o mesmo erro que as gerações anteriores estão cometendo, os mesmos crimes, as mesmas violências. A gente tem que exigir uma política pública que funcione de verdade. Esses comportamentos, eles são muito mais importantes do que simplesmente mudar as pessoas. A gente não está dizendo que os homens têm que mudar quem eles são. A gente está dizendo que eles têm que mudar comportamentos. Que eles têm que deixar de ter comportamentos violentos e ter comportamentos mais conscientes. E se a gente não está conseguindo mudar gerações passadas, que a gente mude as atuais e as futuras. Que a gente comece a combater, denunciar, a pedir ajuda, a pedir apoio. Mudar um comportamento, mudar uma forma de pensar, muitas vezes tem muito mais valor do que eu tentar mudar um homem. Fazer que aquele homem mude. O que eu preciso ter é leis que funcionem para que aquele homem que já cometeu a violência
seja responsabilizado. E quem não cometeu ainda, esse homem sim, ele pode ser conscientizado e ele pode mudar o seu comportamento. E só a simpatia não funciona. Não adianta você, homem, ir lá e falar rest in peace, sinto muito, nossa, estou de luto. Não adianta, aquilo já aconteceu. E os próximos? Você vai fazer alguma coisa sobre isso? Novamente, você me desculpa, eu falei isso num outro vídeo e eu vou repetir. Se você não é parte da solução, você é parte do problema. Se você não está ajudando a combater, você é parte do problema. Se você não ajudou a vítima que estava apanhando do namorado, você foi lá e levantou a mão junto com ele. Se você não defendeu, ou se você não discordou de uma vítima que foi esfaqueada, você ajudou a pegar a faca. Sinto muito, mas isso é a realidade. E se você não gosta do que você tá ouvindo, talvez é porque eu tô tocando o dedo na sua ferida. Talvez porque tem algum sentido nisso que eu tô falando. E eu só estou aqui dizendo que nós precisamos nos ajudar. E se você não sabe como fazer, não sabe por onde começar, levanta a mão e diz, eu quero ajudar, mas não sei como. A gente vai te ajudar, a gente vai te ensinar, a gente vai te mostrar o caminho. Mas você precisa querer mudar, querer crescer e querer se desenvolver nesse tema. Violência contra a mulher não é drama, não é exagero e não é problema de casal. É um problema de direitos humanos, igualdade e justiça. Se você já ouviu alguém minimizar a nossa dor com comparações ou com formas de diminuir mesmo o que estamos vivendo como mulheres, já compartilha esse vídeo para que essa pessoa tenha mais consciência na próxima vez que ela for falar sobre o assunto. Eu sei que juntos a gente pode mudar essa realidade, mas eu preciso de você que tá aqui comigo assistindo esse vídeo nessa luta, nesse combate. E eu tô aqui nesses vídeos trazendo a melhor forma que eu posso ver de gerar comunicação, gerar informação sobre o assunto. Mas se você quiser debater sobre isso, conversar, trocar uma ideia, eu sou muito aberta, sem brigas, sem justificativas, sem julgamentos. Eu já conversei com diversos homens sobre o tema, homens inclusive que não concordam com esse tópico, e que bom que eles foram respeitosos e eles vão continuar sendo, e eu continuo sendo respeitosa também com o ponto de vista, mas eu vou tentar sempre quebrar esse tipo de pensamento. Então, se você quiser debater sobre o assunto, me procura, me chama nas redes sociais que a gente com certeza vai falar sobre isso. Mas venha com a mente aberta, sem julgamentos, sem violência na sua comunicação. E eu espero que a gente consiga cada vez mais mudar essa nossa realidade. Então, se você gostou desse assunto, se você quer falar mais sobre o tema, ou se você acha que tem pessoas que precisam ouvir sobre isso, já compartilha esse vídeo, curte e comenta para eu saber que vocês gostaram, e eu te vejo no próximo vídeo.